Olá, queridos irmãos e irmãs, você tem enfrentado dificuldades para orar, ler a Bíblia, participar da obra do Senhor? Desânimo, cansaço, está distante da comunhão com Deus? Pois bem, hoje eu vou trazer para você 5 dicas que vão resolver essa situação. Se você colocar em prática essas dicas, em 24 horas você estará resolvendo essa questão na sua vida. Eu sou o presbítero André Sanches, do blog esboçandoideias.com, e convido você a permanecer comigo. Vamos à nossa lousa de estudos, que nós vamos passar essas 5 dicas com versículos bíblicos para você resolver essa questão definitivamente na sua vida. Vamos lá então? A pergunta da nossa leitora é a seguinte: estou muito desanimada nesses últimos dias. Sempre fui uma pessoa de muita oração e leitura da Bíblia, mas confesso, tenho estado muito desanimada até mesmo para orar. Nunca fiquei um dia sequer sem orar, mas já faz quase um mês que eu não oro como deveria. Estou totalmente sem vontade. O que devo fazer? Como ter novamente a vontade de orar de volta? Queridos irmãos, assim como a nossa leitora, todos nós, seres humanos, precisamos compreender um pouco mais como nós funcionamos. E o que significa isso? Nós somos seres humanos, somos facilmente influenciados por muitas coisas. Nós somos seres emocionais. Tudo o que acontece na nossa vida mexe de alguma forma com a nossa emoção e com a nossa vontade de fazer as coisas. Por isso, momentos difíceis costumam nos desanimar e impactar negativamente os nossos sentimentos. Então pense comigo, um desemprego, uma mágoa profunda, uma doença, uma dor difícil e outras tantas coisas, muitas vezes fazem o que com a gente? Nos tiram o ânimo e a vontade de fazer as coisas. E aí, as coisas de Deus também se incluem nessa falta de ânimo e falta de vontade. Então, diante de tudo isso, a gente precisa então reagir. E aqui então eu vou mostrar a partir de agora 5 dicas para você vencer esse sentimento de desânimo de orar, mas também pode ser aplicada à leitura da Bíblia, participação na obra de Deus e outras tantas coisas. E hoje eu vou fazer uma coisa diferente. No final desse estudo, eu vou interceder pela sua vida. Sim, nós vamos já praticar a oração ao final desse estudo e eu estarei intercedendo ao Senhor para que Ele transforme aí a sua vontade, o seu desejo e te dê sabedoria para vencer tudo isso. Então fique comigo até o final, combinado? Bom, vamos lá. Antes de passar para o primeiro ponto, eu quero dizer uma coisa importante. Eu posso te ajudar a crescer cada vez mais no conhecimento da palavra. Então, como que isso pode acontecer? Inscreva-se no canal para você receber os estudos bíblicos. Queridos, nós não crescemos na palavra, tudo de uma vez, é um tijolinho por dia. E é o que nós temos feito aqui, publicando diariamente vídeos de estudos bíblicos. Faça parte, então, inscreva-se, anote aí o sininho, todas as notificações. E claro, se você gostar desse estudo, já deixa o seu like ou espere até o final, julgue e deixe um like para abençoar o nosso trabalho. Vamos então para o primeiro ponto, a primeira dica. Ore e estude a Bíblia mesmo sem vontade. Mas presbítero, como assim? Eu vou te explicar com um texto bíblico. Olha só, Lucas 22:44 diz o seguinte a respeito de Jesus: estando em agonia. Observe que Jesus estava em um momento difícil ali antes do momento de crucificação, em agonia. E o que diz o texto? Orava mais intensamente. Olha que forte isso. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. O que eu quero ensinar para você aqui? A gente não pode ser escravo da nossa vontade. A nossa vontade, ela é gostosa. Quando eu tenho vontade de fazer algo, é muito bom. No entanto, algumas coisas a gente vai precisar fazer mesmo sem vontade. Jesus Cristo estava aqui em um momento de agonia. Certamente, orar não era ali a primeira escolha dele no momento. Talvez ele pudesse reclamar, talvez ele pudesse ali pensar em um monte de coisas, sofrer a sua dor. Mas o texto diz que ele orava mais agonia, mais oração, porque ele escolheu orar mesmo sem vontade. Então Jesus ele sabia que conversar com o Pai em oração era o caminho certo a seguir. Então, como ele sabia, a gente está falando aqui
do nosso conhecimento. E conhecer algo que nós temos que fazer nos leva a decidir fazer, mesmo sem vontade. E é importante saber também, Deus sabe ouvir até mesmo quando estamos sem vontade na presença dele, esforçando-nos para buscá-lo de todo o nosso coração. Então, faça isso. Está sem vontade? Vai sem vontade mesmo, pela decisão de que aquilo é algo importante para a sua vida. Em segundo lugar, planeje momentos de oração e leitura da palavra. É muito importante o planejamento e eu vou te mostrar por quê. Texto aqui, Daniel, capítulo 6, versículo de número 10. Daniel vivia em um contexto difícil na Babilônia. Muitos deuses, muita opressão contra a fé do povo de Deus. Mas diz o texto aqui, em um momento de grande dificuldade, onde uma escritura estava assinada para que todos se prostrassem ali diante da estátua do rei, Daniel faz o quê? Entrou em sua casa, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Bom, observe então que Daniel, ele tinha momentos de oração planejados, que já faziam parte dos seus hábitos de vida. E aqui diz o texto que ele orava 3 vezes por dia e ele costumava fazer isso sempre. Não era somente nos momentos difíceis, sempre ele estava com seus momentos de oração planejados na sua vida. E é muito importante então, eu quero te dar uma dica aqui para você que está com dificuldade, planeje pelo menos 3 momentos do dia para a sua oração. Não são momentos de 1 hora. Momentos curtos ali onde você para 2, 3, 5 minutinhos em que você se concentra e ora a Deus. Isso fará uma grande diferença e você sentirá então cada vez mais vontade de ampliar esses momentos com o Pai. Então comece pequeno na oração, mas comece. Não tem vontade? Comece sem vontade mesmo, mas planejando esses momentos na sua vida. Por quê? Quando nós fazemos planos específicos, a chance de cumpri-los é bem maior. Então imagine que você sai agora para o seu trabalho e você não tem nenhum planejamento do seu dia. Você não vai orar porque você não está com vontade. Agora imagine que você pegou um papel e escreveu que você vai orar tal horário, tal horário e tal horário. Você já está com aquilo na sua mente, está determinado pelo seu coração, planejado. Aquilo tem muito maior chance, então, de acontecer. Planeje seus momentos de oração e também de leitura bíblica, claro. Em terceiro lugar, anote pedidos de oração em um papel. Olha que interessante. Nós temos aqui a palavra, lá em Êxodo 34, 27, Deus disse para Moisés o seguinte: escreve estas palavras porque, segundo o teor, o conteúdo dessas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. Por que Deus manda escrever aquelas palavras? Porque a nossa memória não é boa. Nós esquecemos. Agora, se você estiver ali com um papelzinho no seu bolso, com pedido de oração, com os seus momentos planejados para você orar, aquilo tem muito maior chance de estar na sua memória. Foi planejado, foi decidido, você fez um compromisso consigo mesmo e com Deus. Por isso, anote os pedidos de oração que você quer orar em um papel. Isso vai facilitar o seu comprometimento de orar mesmo sem vontade. Então, quando nós estamos passando por dificuldades, pressões, nós costumamos ter uma memória ainda mais deficiente, né? A nossa memória ela fica fraca devido ao impacto emocional que nós estamos vivendo. Por isso, um papelzinho ou um caderninho de oração vai ser aí uma grande carta na manga que vai te ajudar a vencer todos os obstáculos que vão aparecer para te deixar nessa vida de não orar, para te deixar desanimado na oração. Então faça isso porque é muito importante. Uma boa estratégia é anotar então os pedidos em um papel simples, que possa ser levado aí no seu bolso. E aí, nos seus momentos de oração que você já separou, você vai sacar rapidamente aquele papelzinho, vai ler os pedidos, vai se envolver com eles e vai então ter o seu momento de comunhão, de oração com o Senhor, nosso Deus. E agora, uma muito interessante. Comece a olhar mais
para as dores do seu próximo. E por que eu estou dizendo isso? Olha só Mateus 9,36. Vendo ele, né, Jesus Cristo, as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E por que eu coloquei esse texto? Olha só, uma coisa que traz avivamento para a nossa vontade de orar é começar a perceber as dificuldades do próximo e ver o quanto as outras pessoas estão precisando de alguém como você orar por elas. E por que isso? Aprender a interceder pelos que sofrem é muito importante, porque vai nos ajudar a ver que o meu problema, o seu problema, não é o maior do mundo. Olha que interessante. Quando nós estamos sem vontade de orar, nós nos tornamos egoístas, porque a gente fica olhando somente para nós, para o nosso problema, para a nossa dor. Não que ela não seja importante, mas quando a gente tem uma visão mais ampla do mundo, do país, da nossa cidade, a gente começa a perceber a importância de orar. Isso vai nos tornar ainda mais gratos a Deus e com mais vontade de orar. Jesus olhou para as multidões e se compadeceu. Ele colocou o seu coração no sofrimento daquelas pessoas e ele então as abençoou. Ele fez milagres, ele fez tudo aquilo que ele podia naquele momento para abençoar muitas vidas. E muitas vezes nós não temos dinheiro, nós não temos nada para ofertar para essas pessoas que sofrem, mas nós temos a nossa oração e nós não usamos. Então, olhe mais para as dores do próximo. E aí, por fim, a última dica para você, algo que nós falhamos muito quando não temos vontade de orar. E peço a você que fique até o final, que nós já vamos interceder hoje pelas vidas dos irmãos, tá bom? Então fica até o final, nós vamos ver agora a última dica que para mim é também uma das mais importantes para recuperar nossa vontade de orar. Mas antes eu queria deixar um recado bem rápido para você. A gente está com vagas abertas do curso Conheça a Sua Bíblia de Gênesis e Apocalipse, onde nós estudamos em videoaulas, começando de Gênesis 1. Você vai começar hoje de Gênesis 1 e nós vamos avançando na sequência dos textos ali bíblicos até Apocalipse. Aqui na descrição do vídeo, primeiro comentário, temos mais informações. Estou deixando também uma aula gratuita para você assistir de Gênesis 1 e 2 para ver como que é esse ensino. Então vamos lá para a nossa quinta dica. Faça sempre orações de gratidão. Muita gente menospreza isso, mas eu vou te explicar por que aqui dentro da palavra. Filipenses 4:6 é um texto muito famoso, muito conhecido, que fala a respeito de ansiedade, de não andar ansioso. Mas eu quero destacar o finalzinho desse texto, onde o apóstolo Paulo nos ensina, né, que a gente deve, para vencer as ansiedades, orar. Né? Orar a Deus, pedir, né, suplicar ao Senhor, mas o finalzinho aqui está o famoso pulo do gato, o segredo. Com ações de graças. Ações de graças é gratidão. E por que Paulo fala para a gente vencer a ansiedade orando com gratidão? Porque geralmente uma pessoa que não ora, que não está com essa comunhão com Deus, é uma pessoa ingrata. E pessoas ingratas, né, são pessoas contaminadas com uma amargura e que não conseguem ver as bênçãos do Senhor. E aí permanecem sem orar por causa desse ciclo vicioso. Então a oração, ela nos ajuda a nos conectar com Deus e sermos mais gratos a Ele. Então, procure parar por alguns instantes em seu dia e relembrar o que Deus tem feito em sua vida, ainda que a sua vida seja uma vida com muitas lutas. Isso vai ajudar com que o seu desejo de orar seja despertado ainda mais, porque você vai perceber o quão importante é estar na presença desse Deus, agradecendo, lutando, vencendo a falta de vontade, orando pelo próximo, fazendo todas essas coisas que são tão importantes para a nossa vida. Um coração grato é um coração animado para orar ao Senhor. Mas se você ainda não tem um coração animado nesse momento para orar ao Senhor, comece então a praticar todas essas dicas que eu coloquei para você. E se você está precisando de oração para vencer tudo isso que você está passando, é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos separar aqui um minutinho para a gente orar. Né? Então veja, você passou às vezes o dia todo sem orar, desanimado, mas agora você vai junto comigo praticando essas dicas aqui. Para um minutinho, nós vamos fazer aqui um modelo
de oração, eu estarei orando por você. Vamos orar então, uma oração para te fortalecer. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, recebe agora, ó Deus, as nossas petições. Eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã, que está nesse momento, ó Pai, desanimado, desanimada de orar, totalmente distante da comunhão com o Senhor, ó Pai. Ó Deus, nossos irmãos aqui precisam do mover do Senhor, precisam que o Senhor restaure a vontade. Ó Deus, mas até que essa vontade seja restaurada, dê a decisão, ó Deus, no coração de cada um, de permanecer orando, ó Deus, ainda que no meio de lutas e sem vontade. Ajuda, ó Deus, a termos um coração grato ao Senhor, um coração que olha ao redor, que vê a necessidade do próximo, um coração, ó Pai, que se prostra de joelhos, ó Deus, e ora ao Senhor, porque sabe que o Senhor é o único Deus, aquele que pode nos socorrer, aquele que pode transformar a nossa vida, as nossas dores, aquele que pode transformar o nosso mundo, a nossa cidade, ó Deus, o nosso país. Por isso nós oramos a Ti nesse momento e eu intercedo pelos meus irmãos. Todos aqueles que chegaram até aqui nesse vídeo, ó Pai, que recebam agora uma bênção especial do Senhor, a renovação do seu ânimo para orar, a renovação do desejo de estar na Tua presença. Oramos no nome do Senhor Jesus, crendo para receber, ó Deus, essas bênçãos das Tuas mãos. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Espero que você tenha gostado do nosso estudo de hoje, bem prático, né? Então, se você ainda não se inscreveu, aproveite esse pequeno momento aqui de finalização, já coloque ali o seu dedo no inscreva-se, marque todas as notificações para receber os próximos estudos e, claro, deixe o seu like para animar este servo de Deus aqui que está preparando esses estudos para você, para que eu saiba que você está gostando, tá bom? E aí, eu quero que você deixe também um comentário aqui a respeito da sua vida de oração. Como que está sendo? Você está conseguindo vencer? Fala um pouquinho para mim o seu testemunho, né, para abençoar eu que estou aqui te lendo, né, e outros irmãos também que vão ler os comentários, tá bom? Fica com Jesus, até o próximo estudo.